Vale a pena discutir com um herege? Sim ou não? Muita gente acaba fugindo da discussão com os protestantes, com os messiânicos, com os espíritas, etc, 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 porque não se sentem preparados, ou então porque eles acham que nem vale a pena falar com um herege. Eles acham que isso de discussão não é o que nosso Senhor ensinou, que nosso Deus quer paz, Ele não quer guerra, não quer que a gente participe em nada, que Ele que vai tocar o coração das pessoas e salvá-las sem nós. E olha, é verdade que Deus salva seu povo sem a nossa ajuda, mas eu vou mostrar para você aqui na Bíblia que Ele quer sim que nós discutamos e mostremos as razões da nossa fé. É o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Primeiro eu queria confirmar, de fato, não somos nós que fazemos uma conversão, é Deus que faz. E para isso vamos usar aqui o Salmo 33 ou Salmo 32, dependendo da versão de Bíblia que você está usando aí. Nós temos aqui, no versículo 13, a proposta desse salmo é muito bonito, fala sobre a criação de Deus, como Ele é poderoso. E no final a gente vem aqui, versículo 13. Do céu Javé contempla e vê todos os filhos de Adão. Do lugar de sua morada ele observa os habitantes todos da terra. Ele formou o coração de cada um e discerne todos os seus atos. O coração da gente é formado por Deus. A liberdade que a gente tem é dom divino. Nenhum rei se salva com um exército numeroso. O valente não se livra pela sua grande força. Para salvar, o cavalo é ilusão. O cavalo era a grande ferramenta no Oriente Próximo, no primeiro e no segundo milênio antes de Cristo. Era o que fazia diferença numa guerra. Todo o seu vigor não ajuda a escapar. Então, um valente, uma pessoa corajosa, toda a sua força não se salva. Tem uma tradução que diz ainda aqui, né? Por sua força ninguém pode se salvar. Eis que o olho do Senhor está sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam em seu amor, para da morte libertar a sua vida e alimentá-los quando é tempo de penúria. Quanto a nós, esperamos no Senhor, Ele é nosso auxílio, nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, em santo nome colocamos nossa confiança. Então, você vê, de fato, é Deus que salva, é Deus que vai intervir, é Deus que vai fazer toda a transformação na vida de uma pessoa. Mas a gente nunca pode pegar um versículozinho da Bíblia e tirar uma super conclusão sem verificar o restante todo que está escrito na Sagrada Escritura. E é o que eu quero mostrar para você. Primeiro eu queria que a gente fosse lá no início, no livro do Êxodo. Vamos para o livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 4. A gente está numa passagem aqui em que Moisés está negociando com o faraó. Então ele vem, fala com o faraó para tirar o povo de lá. O faraó deixar o povo sair para oferecer um sacrifício a Deus no deserto. A gente sabe que no final das contas eles vão acabar fugindo depois, né? Esse era o plano de Deus, era tirar eles para fazer esse sacrifício e depois ir embora. Só que o faraó não deixa eles saírem, ele fica resistindo. E alguém poderia se perguntar, bem, se é Deus que salva sempre, se é Deus que ouviu o gemido do seu povo, essa expressão que está aqui no livro do Êxodo também tão linda, por que Deus simplesmente não matava o faraó, sei lá, e tirava todo mundo? Não. Ele quis contar com a ajuda de Moisés. E veja só o que ele fala aqui, capítulo 14. Vamos lá. Javé falou com Moisés, dizendo, Dize aos israelitas que retrocedam e acampem diante de Pi-Hahirot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Sifon. Vós acampareis diante desse lugar, junto ao mar, pois o faraó há de dizer acerca dos israelitas, eis que erram pelo país, o deserto os encerrou. Então ele quer enganar aqui o faraó. Eu endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Eu estou mandando vocês irem para lá, eu vou endurecer o coração do faraó e ele vai atrás de vocês para perseguir. E serei glorificado no faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles assim fizeram. Então Deus quis que o faraó fosse persegui-los e perdesse. Ele está permitindo o mal aqui. E ele quer que Moisés esteja nesse joguinho com o faraó, falando com ele, trazendo ele para cá e para lá, porque ele quer usar Moisés como um instrumento para mostrar, e o faraó também, nesse caso, é uma pessoa de coração duro, que não quer ouvir a palavra de Deus, ou não recebeu essa graça de Deus para entender o que Moisés estava dizendo, para mostrar para os egípcios que Deus é o Senhor de toda a terra. Então aqui a gente já vê que Deus, primeiro, quer usar instrumentos, e a gente já vê um perfil de herege, um perfil de malfeitor, um perfil de pessoa que vive na mentira, que é o faraó. É uma pessoa que, ou por desgraça, ela
não recebe as graças que a gente está recebendo, que a gente não pode julgar também, talvez se a gente estivesse no lugar dele seria pior. Então, ou porque não está recebendo as graças de Deus, ou porque está resistindo a elas, não consegue ouvir a boa nova. Não consegue entender aquilo que Cristo está dizendo, aquilo que Moisés fala aqui, né? É o que vai acontecer também nas nossas discussões. Às vezes nós vamos falar com alguns hereges que vão só endurecer o coração. Ou porque não é a hora, Deus não está dando a graça para ele responder, ou também porque eles estão resistindo a essa graça de Deus, tornando seu coração duro. Mas nós, como Moisés, temos que falar pelo bem dos egípcios que estão em volta. Ou seja, Deus quer usar a queda do faraó, nesse caso, para instruir os outros que estavam seguindo a ele. Então, se você debate com um pastor, por exemplo, no seu dia a dia, ou na sua família, né, com alguém que é protestante, se você traz argumentos claros, pode ser que ele não se converta naquele momento, Deus talvez tenha outro plano para ele depois, ou ele resiste a Deus. Mas os outros que estão em volta ouvindo vão ver que você o destruiu nos argumentos, com a graça de Deus e com a Sagrada Escritura. Então, nessa hora, a queda dele serve para que os outros vejam a glória de Deus, ou seja, que os outros entendam que você estava com a razão, mesmo que ele, o próprio faraó aqui, não resista. Lembre-se disso, então, quando você falar com um protestante que é muito duro de coração. Quando você está discutindo com ele, se tem uma plateia em volta, você pode estar convencendo essa plateia. Então, lembre-se disso. Queria pegar um outro exemplo do Antigo Testamento, que é o caso de Davi e Golias, para a gente ver aqui claramente que Deus quer contar com a nossa ajuda. Ele quer deixar claro que é ele que está fazendo tudo. Inclusive a ajuda que a gente está dando é ele que inspira na gente, ele que dá essa força. Mas ele quer que seja através da gente. Eu lembrei, inclusive, de uma amiga que comentava assim, que a ciência diz isso, mas Deus pode tudo. É verdade, mas Deus normalmente age através da ciência. Então, ele, em geral, em vez de fazer um milagre espetacular, ele prefere agir de acordo com as regras que ele mesmo impôs ao universo. Da mesma forma que ele pode derrubar uma pessoa do cavalo, igual ele fez com São Paulo. Mas ele pode também, e é o mais normal, usar dos nossos argumentos para preparar o coração daquela pessoa. Para quando ele mandar o Espírito Santo, aquela pessoa está preparada para recebê-lo. Vamos ver um exemplo disso aqui em 1 Samuel, no capítulo 17. É toda aquela trama de Davi levando pães para seus irmãos que estão lá no exército. E no caminho ele vê que tem um vale, e de um lado está o exército israelense, do outro lado está o exército dos filisteus. E quando ele passa, ele ouve um herói dos filisteus gritando o tempo inteiro, xingando Saul, e ele acha aquilo um absurdo. Ele fala, gente, o que está acontecendo? Ninguém faz nada. E é o que acontece aqui, ó, capítulo 17, versículo 26. Vamos ver até um pouquinho antes aqui, 23, para a gente pegar o contexto, ó. Enquanto conversava com eles, o grande guerreiro chamado Golias, o filisteu de Gat, apareceu vindo da linha inimiga e disse as mesmas palavras de antes, que era xingando Saul, dizendo, quem aí me desafia, quem aqui vem lutar comigo? Vocês são aí um bando de covardes, vocês vão perder para os filisteus. E Davi as ouviu. Logo que perceberam o homem, todos os homens de Israel fugiram para longe dele apavorados. Então Israel, que estava com Deus, aqui os soldados saem correndo. Não querem ficar aqui ouvindo esse desaforo, nem querem ir lá enfrentar ele. O povo de Israel dizia, viste aquele homem que sobe para lançar um desafio a Israel. Quem o ferir, o rei o acumulará de riquezas e lhe dará sua filha, e fará a casa de seu pai livre em Israel. Então, além de, se alguém ganhar aqui do filisteu, aquela batalha estava vencida, Israel ganharia, ficaria livre dos filisteus, o herói, ou seja, o guerreiro, que fosse lá enfrentar a Golias, se ganhasse, ainda ganharia todos esses privilégios aqui do rei. Uma situação maravilhosa, mas todo mundo correndo. E Deus poderia mandar um ataque cardíaco ali em Golias, mas ele não quis fazer assim. Olha o que acontece. Davi perguntou aos homens que estavam com ele, o que se fará para aquele que abater esse filisteu e afastar a vergonha de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para insultar os exércitos do Deus vivo? Uma criança falando isso, né, de 15 anos aqui. Seu irmão mais velho, Eliabe, ouviu o que dizia ao povo, e Eliabe se indignou contra Davi e disse, por que desceste aqui, no campo de batalha, com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto?
Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Viestes para assistir à batalha? Davi respondeu, que fiz eu, por acaso é proibido falar? Davi deixou, procurou outra pessoa, propôs-lhes a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatadas a Saul, que o chamou à sua presença. E mais tarde, Davi, com as suas pedrinhas aqui, vai derrotar a Golias. E essa passagem tem muitas coisas interessantes. Ele é um jovenzinho, ele está ouvindo o absurdo que é um herói lá, como eu sou bravo e tal, gritando contra Israel, que é defendido por Deus, ou seja, ia ganhar aquela batalha. E ninguém faz nada. Mas Davi, que foi ungido, como eu e você fomos ungidos pelo óleo da crisma, estamos preparados para ser soldados de Cristo. Então, ele estava preparado para matar matar a Golias. E ele vai para frente e ele começa a falar, quem é esse incircunciso? Quem é esse louco? Gritando aí, blasfemando contra Saul, como hoje a gente ouve gente blasfemando contra a igreja de Cristo. Isso não é normal uma coisa dessa. A gente tem que ir lá e falar, nós somos soldados de Cristo pela crisma. A gente tem graça para enfrentar os hereges, para enfrentar os ateus, para enfrentar os demônios. Então Davi vai e Deus quer usar Davi. Ele não quer só derrubar Golias de qualquer jeito, ou ele não quer fazer o exército de Israel ficar super frondoso para ir lá e enfrentar sem perigo. Não é isso que ele quer. Deus quer que Davi vá fraco do jeito que ele é, como eu e você somos fracos, e com a sua graça, com a unção que ele recebeu, enfrente a Golias. Então, eu e você, vamos lá. Deus quer que as mentiras heréticas sejam enfrentadas por mim e por você. Pequenos pastores de rebanho. Ah, mas eu não sou guerreiro, eu não sou soldado, eu sou pastor. Eu trabalho no mercado financeiro, eu sou motorista de ônibus, eu sou professora de jardim de infância. Sei lá, você faz outro trabalho, né? Você tem seu trabalho. Não, eu não sou padre, não vou... O que é isso, gente? Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, é a nossa função ir lá e enfrentar. Inclusive, o rei Saul aqui não vai enfrentar Golias. Por quê? Quem é Golias diante do rei de Israel? Não é ninguém. Então, o próprio rei não pode se submeter a uma situação em que ele vai lá lutar contra um rato do canto da casa. A menos que fosse o rei dos filisteus, que não era o caso, era um guerreiro. Então precisa ter alguém como Davi para ir lá enfrentar Golias. Da mesma forma que hoje, se tem um doido na internet falando coisas contra a igreja, a gente não tem que apelar para os grandes padres, bispos, para ir lutar com ele. Sou eu e você que temos que ir lá enfrentá-lo. Primeiro que o preparo deles é baixíssimo. Raro encontrar um de grande nível intelectual ou de grande conhecimento das escrituras. E depois porque eles são leigos e nós somos leigos. Nós temos que ser a ponta da lança, os apologetas que vamos lá falar, e não tem problema nenhum a gente levar corte, sangrar a nossa honra ou nada, porque nós somos leigos, a gente tem o nosso trabalho, a nossa família, tudo mais, show. Agora, um sacerdote é um ungido do Senhor, tem que estar lá, alguém tem que representar ele e lutar. Não vamos terceirizar a responsabilidade de leigos nossa de defender a igreja para os sacerdotes. Eles têm que estar ocupados celebrando missa, dando catequese, confessando. Essa é a missão do sacerdote. Eu e você temos que defendê-lo e defender a igreja. Nós somos leigos, temos que ter esse preparo, como temos preparo na nossa profissão também. Vamos pedir a intercessão de Davi, esse santo rei de Israel, que rogue por nós para que a gente não tenha medo de nenhum Golias da internet ou nenhum Golias na nossa vida. Mas não para por aí, vou trazer mais um exemplo agora. É o exemplo do profeta Isaías, capítulo 40. Vale a pena debater com o herege? Por que eu tenho que ir lá e fazer alguma coisa? Deus não vai direto no coração e salva a pessoa sozinho? Vamos ver o que o profeta Isaías diz no capítulo 40. Consolai, consolai meu povo. É ele falando com o seu servo. Diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém. Imagem da igreja, fale à igreja. Dizei-lhe em alta voz que seu serviço está cumprido, que a sua iniquidade foi expiada, que ela recebeu da mão do Senhor paga dobrada por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto, abri um caminho para o Senhor. Na estepe aplanai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo vale, todo monte e colina sejam nivelados. Transformem-se os lugares escarpados em planície e as elevações em largos vales. Preparem o caminho, tira essas montanhas. Você já tentou andar dentro da Mata Atlântica?
é uma coisa impossível, porque você não sabe muito por onde andar, um monte de árvore, é uma dificuldade para você andar 1 quilômetro, horas e horas e horas. Você tem que abrir um caminho para passar. No deserto, é semelhante, não é igual à Mata Atlântica, porque não tem essa densidade de matas, mas eu fiz trilhas no deserto, lá em Israel, e eu lembro que era uma loucura. Assim, se você não souber por onde você andar, você está perdido, você não chega em lugar nenhum, porque é tudo igual. E outra, um monte de pedra, um monte de duna. Eu fiz até uma dinâmica lá, enfim, é longa história se fosse contar isso aqui, mas que a gente tinha que fazer uma corrida numa duna. Nossa, mas essa coisa era impossível, muito difícil. Então Deus está dizendo aqui para o profeta Isaías: prepara um caminho no deserto para o meu povo passar. Prepara o caminho do Senhor. Isso aqui ele está se referindo, primeiro, à libertação do povo do exílio da Babilônia, ou seja, preparem um caminho, como Esdras e Neemias fizeram, para que o povo voltasse para Jerusalém. Mas no sentido alegórico, ele está falando aqui de João Batista também. Prepara o caminho para Cristo, que vai falar para o seu povo no século I. E ele também está falando no sentido moral para nós. Prepara o caminho do Senhor no deserto. A gente está no deserto, tudo seco, esse monte de herege maluco, gritaria, ignorância. Ele quer que nós preparemos um caminho, que a gente tire as montanhas, que a gente nivele os vales, deixe tudo muito aplainado, faz um pré-trabalho. E aí vem o versículo 5. Então a glória do Senhor há de revelar-se, e toda a carne de uma só vez o verá, pois a boca de Javé o afirmou. Então, graças ao nosso trabalho apologético de tirar obstáculos, a gente vai deixar a casa preparada, o caminho preparado para o grande milagre, que é o quê? O Espírito Santo atuando no coração do herege, do ateu, de quem for. É o Espírito Santo que vai operar esse milagre, a glória do Senhor há de revelar-se. Mas Deus quer precisar de nós para fazer a limpeza inicial, tirar obstáculos que o coração desse herege pode ter na hora de receber o evangelho. Eu e você temos que tirar esses obstáculos. Por exemplo, mentiras sobre a igreja na história, erros doutrinais, embasamento bíblico de doutrinas mais complexas, ou de doutrinas claríssimas, mas que uma pessoa que tenta construir a religião do zero com a Bíblia pode acabar levando décadas para chegar nessa resposta. Nós temos que ir tirando esses obstáculos, tirar o obstáculo, para que, então, a glória do Senhor se revele, como Isaías fez, como Esdras e Neemias fizeram, como João Batista fez. Deus quer contar conosco, é o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o Deus do Novo. Não nesta breviata manus domini, a mão de Deus não foi, a destra de Deus não foi encurtada. Ele tem o mesmo poder e ele tem o mesmo estilo. Ele quer que nós sejamos instrumentos da sua graça no mundo. E aqui esse capítulo é muito claro. A gente prepara externamente o caminho do Senhor, com essas pequenas batalhazinhas. Nossa Senhora sempre virgem. A igreja fez a Inquisição, blá, 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 blá. E aí, quando a gente tira tudo isso, Deus é que vem, brilha a glória do Senhor e converte a pessoa. Não são nossos argumentos que vão converter a pessoa. A gente pode fazer uma estrada imensa, tirar todas as dúvidas dela, e ela não vai atravessar essa estrada. Porque para atravessar essa estrada, só com a glória do Senhor, que é o que está aqui, no versículo 5. E não vamos parar por aqui. Vamos para o Novo Testamento agora, ver alguns exemplos de que Deus quer contar com a nossa ajuda. E nada melhor do que pegar a conversão de São Paulo. São Paulo que pode ser comparado, quando ele era judeu, a um desses pastores aí que atacam a igreja o tempo inteiro. Perseguição, perseguição, perseguição. Sempre atacando a igreja. Coração duro. E você vê que às vezes até o cara acredita naquilo que ele está falando. Eu conheço vários aqui na internet. Vem nos vídeos com uma convicção. Ele realmente acha que está fazendo bem. Como foi profetizado, inclusive, isso, né? Seríamos perseguidos por pessoas que creem estar fazendo a vontade de Deus. Mas o que acontece? Deus derruba São Paulo do cavalo. Você quer uma conversão mais direta, sem precisar de ninguém? É essa. Deus derruba as pessoas do cavalo quando esse cavalo está indo para fazer besteira, quando ela está indo se perder e ir para o inferno. Deus derruba o cavalo. Mas depois que ele foi derrubado do cavalo, não acabou por aí. O que acontece? Vamos ver aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Está lá Ananias vivendo normalmente em Damasco, uma cidade mais ao norte ali de Israel, fora de Israel já. O Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: estou aqui, Senhor.
E o Senhor prosseguiu: levanta-te, vai pela rua chamada direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo de Tarso. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para que recobre a vista. São Paulo tinha ficado com as escamas nos olhos, né, quando ele viu Jesus, ficou cego. Ananias respondeu: Senhor. E Ananias se preocupou um pouquinho aqui, ele falou: Paulo de Tarso, já ouvi desse cara já. Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem. Quantos males fez aos teus santos em Jerusalém. E está aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor insistiu: vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saul, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos umas como escamas e recuperou a vista. Recebeu então o batismo e, tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Vejam só, Deus quis dar um impacto tremendo em Saulo. Pá! Derruba ele do cavalo. Só que ele quer ainda precisar de um discípulo, que é Ananias, para tirar as escamas dos olhos de Paulo. Paulo já quer se converter, ele quer seguir Jesus. Só que ainda está cego, ainda precisa de preparação. E Deus quer usar Ananias para tirar esses obstáculos, essas escamas que impedem ele de ver com clareza. Olha que legal. Então, no nosso caminho, nós também encontraremos gente resoluta, como Saulo, antes de ser São Paulo. E também vamos encontrar gente no nosso caminho que já quer se converter. Eu tenho vários assim no Instagram, gente que quer se converter. Estou achando linda a doutrina da igreja, mas ainda não entendi tal e tal coisa. Vai, meu amigo, prepara o caminho do Senhor. Nesse caso, Deus já está empurrando a pessoa. Só falta você, apologeta, católico, fiel, leigo, tirar essas escamas dos olhos dessa pessoa. Deus quer contar com você. E Ananias poderia falar assim: não, gente, eu sou só um fiel de Damasco, por que Saulo não vai para Jerusalém falar com São Pedro? Afinal, ele é um bispo, né? Ele é o Papa. A pessoa podia falar isso, ele é a coluna, a pedra da igreja. Mas Ananias não faz isso, porque Deus quer contar com Ananias para fazer essa cura, essa elucidação. Como ele quer contar comigo e com você para sermos apologetas. Vamos proteger, preservar os nossos sacerdotes e bispos. Nós é que temos que aprender com eles, mastigar tudo e trazer para o mundo, trazer para o meio do mundo a doutrina da igreja. Deus quer contar comigo e com você. E é uma coisa linda Deus usar a gente de instrumento numa conversão. Dá uma alegria imensa. Você vê uma pessoa que vem falar assim com você, você tem que estar preparado, é sua responsabilidade. Ananias tinha que estar preparado, ele sabia que tinha que impor as mãos sobre Saulo, provavelmente ministrando aqui algum sacramento ou fazendo alguma bênção instituída pelos apóstolos na época. Mas ele sabia o que fazer, ele tinha essa orientação da igreja. Deus não manda aqui ele impor as mãos, né? Na verdade, ele manda assim, ele diz assim: ele acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para que recobrasse a vista. Mas, de todos modos, mesmo Ananias impondo as mãos e fazendo cumprindo essa visão, ele ensina as coisas para Saulo depois. Porque Saulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco. E imediatamente nas sinagogas começou a proclamar a Jesus, dizendo que é filho de Deus. Então ele passa um tempo ali nessa cidade. Deus quis usar Ananias. Vamos nós também seguir esse exemplo. E falando em São Paulo, vamos mais para frente, na época em que ele já está escrevendo cartas para as igrejas. E ele escreve uma carta para Coríntios, capítulo 14. A carta, esse trecho famoso por falar da oração em línguas, né? Essa oração que quando a pessoa sente tanta presença do Espírito Santo, é uma coisa tão forte nela que ela não tem mais palavras para se expressar e balbucia alguma coisa. Então ele está falando desse fenômeno que já existia nessa época. E ele fala uma coisa interessante aqui, que é sobre como isso deveria ser feito. Ele fala que a pessoa tem que fazer isso sozinha, né, para sua edificação. Mas ele diz que isso deve ser feito assim, de um modo que a pessoa se edifique. E ele faz uma comparação interessante aqui. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. 23. Se, por exemplo, a igreja se reunir e todos falarem em línguas,
Os simples ouvintes e os incrédulos que entrarem não dirão que estáis loucos? Se alguém entra e não sabe o que aquilo ali, vai falar, gente, mas que loucura. Imagina um romano, tal, entra ali, nossa, que loucura. Se, ao contrário, todos profetizarem, o incrédulo ou o simples ouvinte que entrar há de se sentir arguido por todos, julgado por todos. Os segredos de seu coração serão desvendados. Prostrar-se-á com o rosto por terra, adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente no meio de vós. Então vamos lá, alguns católicos acham que basta, não, eu vou ficar fazendo a minha oração, vou na missa, faço a minha leitura da Bíblia, rezo meu terço, acabou. Não preciso fazer mais nada. Mas isso tudo é para sua edificação própria. Agora, se além dessas coisas que você deve fazer, como São Paulo mesmo tinha o dom de línguas aqui nesse caso, se além disso você pensa no que vai instruir aqueles que não creem em Deus, ou seja, se além disso tudo você vai procurar, nas ocasiões que a vida te der, falar da Igreja de Cristo, saber dar as razões da sua fé, ser realmente um apologeta, sem ser uma pessoa chata e ideológica. A apologia da igreja é diferente da apologia das ideologias que existem por aí, né? Que tentam pegar ali seguidores, tal. Não, a nossa é uma coisa que o Espírito Santo guia. Então vai acontecer na vida de cada um de um modo. Você precisa pedir luz para Deus para saber como fazer isso, mas precisa ter alguma coisa. Não pode ser só essa oração que se edifica a si, que faz com que você se edifique a si mesmo. Precisa ter esse tipo de atividade, que aqui São Paulo chama de profetizar. Que é o quê? Falar coisas que vão mexer com o coração daquela pessoa e que vão eliminar os obstáculos que ela tem para ela se prostrar diante de Deus e ter fé. Nós precisamos disso. Então não fique só na sua casa rezando ou indo no grupo de oração e tudo mais achando que isso é suficiente. Deus quer te usar para dar graças maiores. Ele quer te dar graças maiores que essa. Ele quer que você participe da obra da salvação dele. Completar na sua carne o que falta a paixão de Cristo. Ele quer. Ele não precisava. É ele que faz através de você. Como uma criança que está escrevendo, e é o pai que está segurando a mão e fazendo ela escrever. É ele que está fazendo através de você. Mas olha que legal, você está ali vendo tudo aquilo acontecer. Ele quer te dar essa graça. Então não resista a essa graça querendo ficar no modelinho que você escolheu para você da sua vida espiritual. Deixa o Espírito Santo te levar. Ele quer te usar de outros modos. Ele quer te dar mais alegria, mais felicidade, convertendo as outras pessoas. Então, deixe-se levar por isso. Aspire aos dons superiores, não só os dons que só elevam a você. São Pedro vai falar isso de uma forma bem clara também. Na sua primeira carta, capítulo 3, vamos para o versículo 13. E quem vos há de fazer mal se sois zelosos do bem? Mas se sofreis por causa da justiça, se alguém persegue vocês, fica inventando mentira, calúnia, heresia, bem-aventurados sois. Não tenhais medo nenhum deles, nem fiqueis conturbados. Ai, estão me xingando no Instagram. Ai, meus parentes estão dizendo que eu que vou para o inferno, que sou católico. Não fiqueis conturbados. Antes, santificai a Cristo o Senhor em vossos corações. Dá graças a Deus no coração por você ter a fé. Estando sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pede. Então, sempre que alguém a pedir, sempre que alguém der a brecha, o Espírito Santo vai te mostrar isso, você tem que estar preparado para dar as razões da sua fé. Estar sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. Você precisa conhecer a sua fé, conhecer a Escritura, para dar as razões da sua fé para o seu tio protestante, para o seu amigo do trabalho, para o cara do Instagram, para quem for. Você tem que estar preparado para dar as respostas. É sua responsabilidade, é sua graça. Toda responsabilidade é, na verdade, uma graça que Deus nos dá de participar da sua criação, da sua paternidade, da sua providência. Então, Ele quer salvar os outros te usando, Ele te dando essa graça. É igual uma criança que vê a mãe cozinhando e quer participar. Para ela é uma bênção. Se você chama, vem aqui, me ajuda aqui a fazer, corta o tomate e tal. Nossa, uma alegria aquilo. Por quê? Porque é uma graça participar da obra de quem nos é superior. E Deus é superior a tudo. E Ele quer que nós participemos da redenção. E é isso que São Pedro fala. A gente tem que estar preparado para dar a resposta. A gente não pode ficar só ali na defensiva. Isso não é a postura cristã, não é a missão do leigo. A nossa missão é ir para frente de batalha. Então, trouxe algumas passagens da Bíblia para mostrar que Deus quer contar com você. Ele quer que você debata, não caia nessa falácia de que não, vamos só fazer o bem, dar caridade e tal, e tudo vai se resolver. Quem falou que é o que o Espírito Santo quer para você? Quem falou que ele quer só isso para você?
Pergunte a Deus na sua oração o que Ele espera de ti, e eu tenho certeza que Ele vai te falar que você precisa conhecer a sua fé e dar as razões dela. Que essa é a missão do leigo na sociedade. A gente precisa ser apologetas. E alguns vão ter mais vocação que outros para isso, mais dons. Os dons são distribuídos cada um de acordo com a sua forma. Mas eu sinto que hoje no Brasil tem pouquíssimos apologetas. E isso não é porque o Espírito Santo parou de soprar a sua graça aqui, porque a gente vê muitos outros bons movimentos, outros dons do Espírito dentro das muitas comunidades religiosas que existem, das paróquias. A gente vê muita beleza, muita coisa incrível. Mas falta apologeta. Será que é porque Deus está chamando e a gente não está respondendo? Será que Deus quer dar esse presente para o Brasil e a gente não está sabendo receber? Que pena, né? É uma graça imensa que Deus quer dar para a gente. Nós precisamos aprender a ser apologetas no Brasil, e eu conto com você para a gente aumentar esse movimento aqui. Vai ajudar muita gente, vai aplanar o caminho para que o Senhor converta muita gente, especialmente os protestantes, esses que a gente precisa tanto de elucidar. Tanta gente honesta ali no meio que precisa que as veredas sejam aplainadas para que o Senhor passe. Pensando nisso, eu e o Gessiano do Pensar Catequese, a gente fez um guia, um e-book chamado Onde Está Escrito na Bíblia. Esse book, ele traz ali mais de 30 objeções dos protestantes. E do lado, várias passagens bíblicas que você pode usar para rebater a essas acusações. Estou até com ele aqui do lado no computador. Tem várias perguntas aqui, ó, que é o que a gente ouve todo dia. São, católicos são adoradores de imagem, Maria está morta, Maria não é mãe de Deus, Maria é só uma mulher comum, Jesus renegou a Maria quando chamou de mulher, Jesus não fundou a igreja, o purgatório é invenção romana, Eucaristia é só um pedaço de pão, etc, etc, etc. Então são 120 páginas com versículos bíblicos para você usar para rebater essas heresias. O protestante só aceita a Bíblia, então a gente trouxe só a Bíblia para você rebater. Um instrumento de apologética que estamos disponibilizando, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu espero que isso te ajude muito a discutir com os protestantes. A gente precisa discutir. Não caia na falácia de que só você ficar rezando ali, Deus já está contente com isso. Pode ser que para alguma pessoa sim, mas não é para a maioria. A maioria de nós temos que ser apologetas no nosso dia a dia. Como você fala das coisas boas que acontecem com você no seu dia a dia. Se você começa a fazer uma dieta, todo gordo que você vê, você quer falar da dieta para ele. Se você assiste um filme legal, começa uma série legal, todo mundo que demonstra uma aberturazinha, você fala da série para ele. E por que raios na fé, que é o mais importante, você não vai falar nada? Não é o que Deus nos ensina nas Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe, que Davi interceda por nós, que Isaías interceda, São Paulo, que São Pedro, que Santo Atanásio, todos os santos que foram apologetas na sua vida, intercedam por nós, para que a gente receba essa graça de Deus que é participar na salvação da vida das pessoas.